Oi, gente, novamente aqui. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas com Diana Trujillo, nossa antropóloga de cabeceira. Então, vamos continuar falando hoje sobre a comida como patrimônio. E a ideia é que vocês, quando vejam o vídeo, pensem em tudo o que já se falou ao longo do curso e vejam como vocês podem aproveitar essas informações e adaptar para seu trabalho aí no complexo gastronômico, sempre pensando nas melhores coisas para vocês poderem ter esse desenvolvimento sustentável, manter a questão da memória. Então, se vocês chegaram aqui e ainda não assistiram os outros vídeos, corre lá para assistir aqueles primeiros. Porque, basicamente, patrimônio é o meio que consequência de cozinha regional. Então, aqui eu quero dar um tempinho para vocês pensarem, né? Mas o que é a primeira coisa que vocês pensam quando a gente fala de patrimônio? A Sandra quer indagar alguma coisa? Que patrimônio? Algo que nos identifica, algo que nos faz tão importante, tão relevante, que precisamos conservar e cuidar, porque nos identifica como grupo, como indivíduo, como nação, como povo, algo assim? Sim, a Sandra está certíssima. E o patrimônio ele é tão importante, né, que a gente tem, inclusive, uma convenção salvaguardar o patrimônio descrito pela Unesco, né? Essa é a convenção, né, de patrimônio cultural imaterial. A gente já vai entender lá na frente por que ele é imaterial e não material, né? Porque quando a gente pensa em comida, a gente pensa em algo que a gente consegue tocar. Então a gente pensaria, poxa, mas é material, mas aí a gente já vai entender melhor. Existem, então, uns pontos que fazem do patrimônio cultural imaterial um patrimônio, né? Então, nele entram as práticas, representações, expressões, conhecimentos, técnicas, instrumentos. Então, a gente já falou sobre os instrumentos, objetos, artefatos, lugares. Vocês estão em um lugar cultural também, né? Então, isso é importante. As funções do ambiente, a sua interação com a natureza, vocês têm isso muito presente, e a sua interação com a sua história também. Esses elementos, então, geram um sentimento de identidade, né, de pertencimento, que foi que a gente conversou nos vídeos anteriores. Então, essa ligação, esse pertencimento, essa identidade construída faz parte do patrimônio cultural imaterial. Essa seria a definição dada pela Unesco, né, uma definição oficial sobre o que seria a cultura imaterial. Diana, uma questão interessante é que dentro da convenção está falando que comunidades e grupos em função de seu ambiente, tá? E a interação com a natureza. Então, para que vocês percebam como o patrimônio está relacionado com a questão do ecossistema. E se vocês lembram lá das primeiras aulas em que eu falei sobre os serviços ecossistêmicos, um grupo de serviço ecossistêmico muito importante são os serviços ecossistêmicos culturais, em onde estava justamente a culinária e as tradições. Então, essa é a importância. Você só pode ter essa culinária e essas tradições porque está nesse ecossistema. Quais são as formas de manifestação do patrimônio cultural imaterial, né? Então, resumindo, aqui são as tradições e expressões orais herdadas, inclusive aí entra os idiomas, né? As artes de espetáculo, então, por exemplo, a gente vê as danças fazem parte de patrimônio, usos sociais, né? Então, expressões que a gente usa no dia a dia, os cearenses são ótimos para ter vários tipos de expressões e ditados, rituais e atos festivos, aí podem entrar várias questões, tanto religiosas como não religiosas, conhecimento e usos relacionados à natureza e o universo. Então, esse conhecimento, por exemplo, está a pesca. Isso é um conhecimento relacionado à natureza. E saberes e práticas artesanais tradicionais. Então, aqui também está a criação de artesanato, aí entra a criação dos pratos regionais, né,
de cozinhar, né? O saber de cozinhar. Então, essas são as formas de manifestação do patrimônio cultural imaterial. Cozinha regional e patrimônio. O conceito é que é uma busca, a conservação, a preparação e a realização, consumo e descarte de alimentos como processos construídos socialmente, e envolvendo truques e negociações de práticas e significados, serve para marcar distinções de identidade entre gerações, gêneros, classes, grupos e comunidades. Então, são esses processos construídos socialmente, processos que a gente conversou, que faz parte dos códigos sociais, que constroem uma cozinha regional. Então, esses processos, passados de geração em geração, incluso passados por forma de gênero, né? Então, no caso, por exemplo, às vezes, antigamente, a gente ainda via muito isso, que o saber da cozinha era passado de avó para mãe, de mãe para filha, né? Hoje em dia, a gente já está quebrando isso, ainda bem, né? Os homens precisam cozinhar, existia essa distinção de gênero, hoje em dia menos, de classes, grupos e comunidades. Então, todas essas questões, né, junto com os saberes, são os que vão construindo esse patrimônio. No caso da cozinha regional, a gente já viu que constrói uma cozinha regional, e esses elementos vão construir um patrimônio. Normalmente, a gente fala das marisqueiras, feminino, as marisqueiras, que normalmente são as mulheres as que vão em busca dos mariscos. E normalmente se fala dos catadores, tá? De caranguejo, porque normalmente são os homens os que vão entrar nos manguezais a catar caranguejo. Aí também tem o pescador de mergulho, que é o pescador masculino, quase todos são homens. E os tarrafeiros, pescadores. Então, existe, já vejo, uma situação que está muito dividida por gênero. Tem algumas atividades que são mais típicas de mulheres, né? Como o caso das marisqueiras, e isso também pode ser um reflexo desse patrimônio. Você foi criando ao longo da história essa prática para cada um desses gêneros. E aí seria interessante que vocês passassem a pensar agora, por que não tem mulheres que vayan a pescar em mergulho? Tem mulheres pescadoras que, por exemplo, pesquem com tarrafa? Tem homens acompanhando as mulheres, as marisqueiras? Então, pensar em todas essas coisas é interessante, porque isso envolve, digamos assim, esses truques e essas negociações das práticas, né? Mas será que isso é assim? Por quê? Exatamente. E a gente vê isso também na questão das gerações e na questão de classes, né? Nas gerações, às vezes pula a geração, né? Às vezes é a avó que ensina para a neta diretamente. As classes, eu acho que já tem se quebrado muito por conta desses programas de culinária, mas por muito tempo a mulher associada à cozinheira e o homem a chefe. E isso também estava muito ligado a classes, né? Gêneros e classes. Então, a gente precisa, e eu acho que temos quebrado isso, né? Tem várias mulheres chefes que elas gostam elas têm ressignificado a palavra cozinheira como algo de empoderamento, né? De não ter vergonha, de somos cozinheiras sim, mas somos chefes também. E esse é algo que eu acho que vocês, dentro do complexo, comecem a pensar. Como é que você vai se apresentar? Você vai se apresentar ante um público como cozinheira ou como chefe? Porque eu sei que vocês estão fazendo curso também na escola de gastronomia. Muitos de vocês pode ser que continuem com esses cursos e tudo. Então, quizás o chefe é aquele que faz uma formação, já tem uma titulação, tem um documento que diz que ele fez cursos e se considera somente cozinheira a pessoa que tem conhecimento prático pela experiência, mas a cozinheira não precisa muitas vezes da titulação de um documento que diga que ela sabe cozinhar para demonstrar que cozinha muito bem e às vezes até melhor que alguns chefes. Então é importante dar valor a essa palavra
de cozinheira ou cozinheiro, porque é muita experiência e muito conhecimento como para ser menospreciado, tá? Exatamente. Inclusive aqui a gente já pode entender por que que a gente fala de patrimônio cultural e material. Por que que a cozinha, né, a comida, ela faz parte de um patrimônio imaterial. Ela é imaterial porque não é só a comida, né, o que a gente vai comer como tal. Ela é imaterial porque ela engloba outras coisas, como a gente conversou, né? Então, os saberes, eles não dá para tocar, né? Eles não são tocáveis. E por isso que ela faz parte, ela entra dentro da categoria de patrimônio imaterial.